Vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero João Paulo, que vai ministrar a devocional para nós. Graça e paz, irmãos. Confesso que, mesmo depois de muitos anos, ainda dá frio na barriga, treme um pouquinho a perna. Mas, com a ajuda do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus, conforme registra Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Mas antes eu vou pedir para o nosso irmão, o Sr. Sidney, que nos eleve a Deus em oração, pedindo que Deus fale conosco nesse momento. Sim, sim. Sim, Deus. Sim, Santo Deus. Sim, meu Deus. Sim, ó Pai. Amém, Senhor. Sim, ó Deus. Amém, Pai. Peço que você se coloque de pé para que façamos então a leitura do capítulo 2, verso 1 a 10. Nós podemos fazer de forma responsiva. Eu vou começar com os ímpares e os irmãos lendo os pares. Começando a leitura do verso 1, diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, nem sejam mestras do bem. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Amém. Até aqui. Os irmãos podem se assentar.
A carta de Paulo a Tito, meus irmãos, é uma carta que é aceito que ela tenha sido escrita do ano 62 ao ano 64, depois de Cristo aproximadamente, junto ali com 1 Timóteo, uma das últimas cartas escritas aqui pelo apóstolo Paulo. E ela tem o objetivo de encorajar os servos do Senhor a combater o falso ensino inerente ali a quem fala segundo a tendência humana e que traz consigo ali desordem e impiedade. Portanto, muito atual e muito inerente também aos nossos dias. No capítulo 1 da carta, a gente não fez a leitura, mas eu vou dar uma breve explanação. Dos versos 1 a 4, Paulo ele vai saudar seu filho na fé, Tito, e em sequência, ali no versos 5 a 9, Paulo vai dar a razão de ter deixado Tito à frente da igreja de Creta. E vai dar também algumas instruções para que Tito ali ele eleja presbíteros. E ainda vai dar também as qualificações que precisa ter o presbítero a ser eleito. Ele qualifica ali a reputação desses homens. Versos 10 a 16, ainda no capítulo 1, ele vai dar a razão para que Tito eleja, então, a liderança ali na igreja de Creta. Por quê? O que acontecia com a igreja de Creta? Havia ali no meio do povo de Deus o que Paulo classifica como insubordinados, frívolos, enganadores. E a esses, Paulo dá a instrução a Tito dizendo: é preciso fazê-los calar. Mas chegando no capítulo 2, logo no primeiro verso a gente tem uma mudança de contexto aqui, Tu, porém. Então ele deixa de falar a respeito de como procediam aqueles homens para dar algumas instruções a Tito e a alguns grupos de pessoas no meio do povo de Deus. E são eles, homens idosos, mulheres idosas, aos jovens, ao que ele chama aqui de moços, e por último aos servos. E são ensinamentos riquíssimos, foram ensinamentos riquíssimos para a igreja de Creta, e eu creio que para a gente aqui hoje também. No verso 2, ele começa dando instruções quanto ao primeiro grupo, homens idosos. E Paulo vai trazer conselhos na forma positiva para esse grupo de homens. Na forma positiva eu quero dizer quanto a como eles devem se comportar. Então ele vai dizer aqui, trazer algumas recomendações para os homens idosos daquele lugar, os crentes daquele lugar. Eles devem ser temperantes, ou seja, devem ter sabedoria quanto à hora de começar alguma coisa e quanto à hora de parar. Pensando em uma conversa, por exemplo, o homem temperante, ele vai saber o momento em que uma conversa está tomando um rumo que vai se acalorar um pouquinho mais, e ele sabe muito bem a hora de parar. Então Paulo está dizendo aqui que os homens idosos, eles devem ser temperantes. Ele sabe muito bem a hora de começar alguma coisa e a hora de parar também. Tem sempre uma palavra boa para desviar o furor da ira em qualquer discussão. Um segundo ponto que Paulo traz aos homens idosos é que eles são respeitáveis. E a coisa que mais me intriga é a existência de homens idosos que não são respeitáveis. Você traz essa ideia para sua mente e você se escandaliza com relação a isso. E uma pessoa idosa com um comportamento assim, ela até escandaliza, algo que a gente não pode nem conceber. E Paulo vai dizer que o homem idoso, o homem crente, ele precisa ser respeitoso, precisa ainda ser sensato. O homem idoso, pela sua experiência, ele costuma ser quem ajuda a mediar questões. Então, portanto, ele precisa ser bastante sensato. Pela sua experiência, ele costuma aconselhar. E por isso, talvez do conselho de Paulo aqui, ele precisa ser bastante sensato na hora de
conversar, na hora de aconselhar. E Paulo complementa, né? Sadios na fé, no amor e na constância. E veja que os 3 quesitos, eles andam juntos, né? Você não consegue desassociar fé, amor e constância. Você precisa levar isso em conta, você, homem idoso da igreja do Senhor. Do verso 3 ao verso 5, Paulo ele vai passar então a falar com as mulheres idosas. E aqui Paulo dá conselhos na forma negativa, quanto ao que não fazer, e Paulo dá conselhos também na forma positiva, quanto ao que fazer. E o primeiro deles vai dizer que a mulher idosa ela precisa ser séria em seu proceder. Não são mulheres tidas como quem espalha história, que não vai ajudar em nada, né? Eu vou tentar aqui dar um exemplo. A mulher do presbítero ou do diácono que vai junto com o marido, né, ver alguma causa, fazer alguma visita, né, e lá constata alguma dificuldade, ou com a mulher, ou com a família, e no final das contas ela pega aquela causa e sai, né, espalhando algo que não vai ajudar a resolver, e muito pelo contrário, né, vai piorar. Então, Paulo está dizendo que a mulher idosa ela precisa ser séria em seu proceder, né? E Paulo diz que elas precisam não ser caluniadoras também, né? Não deve ficar espalhando comentários sobre pessoas de algo que ela não sabe se é verdade, né? Devem não ser escravizadas a muito vinho. E nota que caluniadoras e escravizadas a muito vinho vem na sequência, né? Normalmente uma coisa puxa a outra. E fora o mau testemunho, né? Coisa muito feia de você constatar uma mulher já avançada em idade, dada a muita bebida, dada a vinho, dado ao nosso contexto, né, de bebida alcoólica, e que sejam mestras do bem. E ele dá a razão para esse conselho aqui, né? Para instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, ou seja, treinar, né, as recém-casadas a terem um autocontrole, a serem temperantes, a serem mulheres que edificam o seu lar, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, ou seja, a serem lúcidas, né, controladas, a darem o bom testemunho no lar e por essa expressão não difamar o que a palavra de Deus nos instrui. Versos 6 a 8, Paulo se dirige aqui aos jovens, né? Ele vai chamar aqui de moços, no terceiro grupo, né? E começando, Paulo vai dizer a Tito que os jovens eles devem ser exortados para que em tudo sejam criteriosos. E a coisa mais fácil do mundo é o jovem ser criterioso, né? Quando decide, quando ele pensa para agir, ele leva 2 minutos para decidir. Então, Paulo está dando um conselho a Tito aqui com relação aos jovens, para que o jovem seja criterioso, para que o jovem ele tenha por parâmetro a palavra de Deus e que avalie as coisas antes de tomar a decisão. Então, é algo de muita sabedoria e eu acho que muito pertinente para nós hoje, né? E nem precisa ser dito, né, que toda essa avaliação ela precisa sempre ser tratada à luz da palavra do Senhor. No verso 7 e 8, Paulo ele volta para Tito e ele vai dar alguns conselhos com relação a como ele deve proceder em relação aos ensinamentos, né, aos jovens. E Paulo vai dizer que Tito ele precisa ser pessoalmente padrão de boas obras, né? Ele pede que Tito, no ensino, ele seja íntegro, tenha reverência, linguagem sadia e irrepreensível. E qual que é a razão para que Tito agisse assim, né? O verso 8, ele fala para a gente, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo acusação nenhuma quanto ao proceder, né, do pregador aqui.
O último grupo que Paulo vai falar, a que Paulo vai se dirigir aqui, é com relação aos servos. E a gente precisa avaliar que o contexto de servos aqui, na ocasião, era de escravos mesmo, né? Então, muitos deles eram açoitados. E olha os conselhos que Paulo vai dar a esses servos pertencentes, salvos pelo Senhor, pertencentes à igreja do Senhor, né? Que fossem obedientes em tudo, né? E Paulo manda o servo ser obediente em tudo, para que por isso os servos fossem motivo de satisfação aos seus senhores, né? Ele continua falando: não sejam respondões e nem furtem. Pelo contrário, os servos deveriam dar prova da fidelidade aos seus senhores. E Paulo vai dizer que, agindo assim, né, o servo estaria em consonância com a palavra de Deus e com a doutrina do nosso Senhor e Salvador. Talvez, para o nosso contexto de hoje, você que trabalha, meu irmão, minha irmã, pode receber esse conselho do Senhor também, né? E ser obediente, não respondão, não furtar o seu patrão, pelo contrário, da prova de toda a fidelidade, né? E a gente pensa, né, será que eu estou furtando meu patrão? Né? Às vezes é coisa mínima, às vezes não é algo muito... Eu sempre dou o exemplo, né? Você vai lá na empresa e imprime 5 cópias, né, de algo que é pessoal para você. Quando você faz assim, você está furtando, né? Talvez é um ponto de se pensar. E assim teria aplicações para todos os pontos aqui. Mas eu olho para todos esses conselhos dados pelo apóstolo Paulo a Tito e consigo concluir aqui pelo menos 3 pontos para nossa aplicação no nosso contexto hoje. E a primeira aplicação é que cada um dos grupos, né, a efetividade entre o que se fala e o que se faz precisa ser evidente. Né? Paulo está dando conselho a homens idosos, a mulheres idosas, a jovens, a servos, com vistas a gente não ter nenhuma diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Tanto no que fazer quanto no que deixar de fazer, né? Coerência entre o que se prega e o que se vive não é uma questão dos pastores ou dos presbíteros ou só dos diáconos, é de todos nós. Nós precisamos ter muita coerência enquanto filhos do Senhor entre o que a gente fala e o que a gente faz. Nós não podemos desassociar o que nós falamos de como nós procedemos. Cada grupo, o segundo ponto seria que cada grupo recebeu conselhos. Então, todos nós precisamos evoluir na caminhada com o Senhor. Nós não somos chamados, enquanto servos, a graça do Senhor para nós continuarmos furtando, para nós continuarmos desobedecendo, respondendo ao nosso patrão. Nós não somos chamados, enquanto mulheres idosas, a não ser mulheres sensatas ou não sérias, né, em nosso proceder, ou homens idosos, né, a não ser temperantes. Nós somos chamados de algum estágio para algum outro estágio, e isso é progressivo, né? Nós precisamos evoluir na nossa consagração ao Senhor. Terceiro e último ponto que eu queria abordar aqui com os irmãos, a título de aplicação já, é a finalidade do bom procedimento, né? Que é sempre uma honra, sempre gera honra e glória ao nosso Senhor e Salvador quando nós procedemos bem, segundo o conselho de Paulo a Tito aqui nesse trecho que a gente leu, né? Ele começa o capítulo 2 com um contraste ao que ele vinha falando em relação ao falso ensino no final do capítulo 1. E ele fala então, né? Tu, porém, né, você não vai fazer assim, você vai fazer assado, desse jeito que eu estou falando aqui, né? Verso 1 ao verso 10. Então, nós precisamos, né, ser luz nas trevas, e nós não temos força em nós mesmos, meus irmãos. Nós precisamos buscar em Cristo e só nele, né, busquemos então a força necessária para
evoluirmos, então, na fé que nos acolheu, né, quando nós recebemos de Deus a salvação. E que Deus assim nos abençoe. Amém, meus queridos. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento de abertura de escola dominical em oração, pedindo que Deus desperte o nosso coração, que o Senhor, através do seu Espírito, desperte o nosso coração a vivermos conforme a sua palavra